Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a Revolução Francesa. É um curso que pretende ser o primeiro de vários que eu pretendo gravar por aqui. Nós começamos esse curso, em primeiro lugar, a coisa essencial é você justificar por que falar a respeito da Revolução Francesa. E, bom, é a Revolução Liberal por excelência, é a revolução que criou o mundo em que nós vivemos hoje. Boa parte dos historiadores usa o sistema em que a Idade Contemporânea, chamada Idade Contemporânea, se inicia com a Revolução Francesa. Então, é um dos acontecimentos fundamentais da modernidade, né? É algo que deve ser conhecido em profundidade, e aqui as coisas vão ser vistas realmente sob a perspectiva mais ampla possível, e uma perspectiva imparcial. Eu digo isso, pode espantar alguns, né, considerando que às vezes eu posso adotar um tom um pouco polêmico, principalmente em defesa da Igreja Católica, mas nós falarmos a respeito de um determinado assunto na perspectiva católica, na verdade, é a perspectiva mais imparcial que existe, né? A Igreja Católica, ela é universal, né? É a sua própria natureza. Então, não existe imparcialidade no meio termo. A imparcialidade consiste em você dizer a verdade tal como você a percebe. Claro, tendo o cuidado de buscar o máximo de fontes. Nas fontes, você pode ter um pouco de, às vezes até um pouco de heterodoxia, muitas discordâncias, né, fontes que vão pertencer a correntes ideológicas diferentes, que vão discordar até a respeito de fatos, né, que ocorreram, que não ocorreram, quando eles ocorreram, e a interpretação que fazem deles. Mas, de um modo geral, né, você ser imparcial é dizer a verdade, né? E a Igreja Católica, ela não é enviesada, né? Muito pelo contrário, ela é a portadora da verdade, é a mãe mestra, né? E sempre que nós levamos em consideração, né, que não se trata de uma cultura europeia sendo exportada a outros povos, mas muito pelo contrário, de uma revelação que tem origem asiática, que foi trazida à Europa, né, e nela uma certa universalidade que diz respeito à própria condição humana, né, e a universalidade de uma revelação feita aos homens para a sua salvação. A partir do momento em que nós temos consciência disso, né, nós podemos ver que não existe nada de problemático, né, em assumir uma postura católica. Nós não devemos esconder nossa fé. Também não pretendo aqui fazer uma leitura teológica da Revolução Francesa, muito pelo contrário. Isso seria um empreendimento muito arriscado, temerário de fato, mas realmente o foco vai ser, em primeiro lugar, porque se trata do público católico mesmo, mas também o foco vai ser, claro, nos acontecimentos que dizem respeito à Igreja Católica e das consequências terríveis que a Revolução Francesa teve, né? Não só no ponto de vista da perseguição que ela própria engendrou à Igreja, né? Com a Constituição Civil do Clero, com os massacres que aconteceram, sobretudo na Guerra da Vendéia, né? Que nós vamos ver de forma mais aprofundada mais para o final do curso, mas também pelas consequências no plano do pensamento, né? O catolicismo liberal e todas os seus filhos, né, culminando no modernismo, tudo isso aí tem, de certa maneira, a sua origem, ou pelo menos a sua primeira manifestação mais clara, com a Revolução Francesa, né? De modo que entender o contexto, não só do mundo, né, do sistema político, né, do sistema econômico, das relações sociais, etc., da cultura, mas também, né, e em relação aos católicos, isso é primordial. Para nós termos uma compreensão da crise, né, na Igreja Católica, é necessário compreender a Revolução Francesa. E ter uma compreensão profunda, né, uma compreensão das correntes que agiram sobre esse movimento, que tentaram de alguma maneira influenciar a forma como esse acontecimento histórico se encaminhou, né? De modo que eu considero não só essencial, mas também
os estudos históricos são sempre importantes. Sempre importantes. Eu me lembro até, por exemplo, de uma passagem de um livro que eu traduzi, né, do Jacques Bossuet, O Discurso sobre a História Universal, que foi dedicado ao Delfim, né, ao filho de Luís XIV. Foi para a sua educação, né? Bossuet, durante muitos anos, foi preceptor desse Delfim, que se chamava, se não me engano, Louis Auguste. Todos eles se chamavam Luizes, mas com algum segundo nome que acompanhava, eu creio que ele se chamava Louis Auguste. E Bossuet diz algo muito interessante. Ele fala que, a partir do estudo da história, nós podemos conhecer também as paixões humanas, né, a forma como o ser humano lida de acordo com ele lida com certas situações, e com isso nós podemos ter uma visão mais universal, né? Então a história ela serve para a educação moral, né? Mas do nosso ponto de vista aqui, mais do que isso, a história vai servir para nossa orientação prática no mundo, porque principalmente os católicos que não conhecem as principais forças que agem, né, devo dizer, dentro da igreja, né, infelizmente, e na sociedade, né, ele vai ter uma falta de orientação completa. É muito importante conhecer quais são as principais forças históricas que atuam, né? E dessas aí, certamente o liberalismo é o discurso ideológico predominante, ele está presente em tudo, absolutamente todo lugar. Até mesmo em certas formulações ideológicas que nós acreditamos que vêm de outro lugar, né? Porque no Brasil especificamente se relacionam com outros grupos, como por exemplo a ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero não tem raiz marxista, muito pelo contrário. Ela pode, é claro, né, ter certos pontos de convergência, né, com a crítica da escola de Frankfurt, pode ter certos pontos de convergência com a filosofia de um Michel Foucault, que também não é marxista, mas que se encaixa mais nos quadros da esquerda. Mas não é esse o cerne dela. O cerne da ideologia de gênero é a cultura liberal, né? E projetos de poder de grandes conglomerados, né, de grandes financistas, de grandes fundações internacionais, que são todos de orientação liberal e todos servem aos propósitos, né, que são os mesmos que criaram, que engendraram, alimentaram a Revolução Francesa. Então, creio que esse seja o curso de importância primordial, né, e daqueles que eu devo oferecer, pelo menos em breve, é o mais importante, né? E por isso que eu quis oferecê-lo em primeiro lugar. Vai ser um curso muito mais profundo do que aquele anterior que eu ministrei no Centro Dom Bosco em 2019, que foi só em 4 aulas. Esse aqui vai ter 12, né? Pelo menos é assim que eu planejo. Pode ser que fique um pouco maior, um pouco menor, mas a ideia é fazer um curso de 12 aulas. Então nós vamos poder ver com bastante profundidade. O fenômeno do iluminismo, que merece certamente uma análise mais aprofundada ainda, ele vai ser objeto de um curso posterior também, né, que vai se chamar Iluminismo, a Conjuração Anticristã. E com isso, eu acho que nós já temos bastante material para começarmos a trabalhar, a discutir, e essas aulas se dirigem claramente a um círculo muito menor, a um círculo interno, né? Elas não devem ter a difusão que tiveram as minhas aulas anteriores, e isso é muito melhor, porque o público é muito mais seleto e nós podemos estudar à vontade, nós podemos, né, trocar ideias, e esse espaço aqui certamente vai dar origem a várias iniciativas muito boas. Bom, então desde já eu vou introduzir para vocês a bibliografia usada, não nesse curso inteiro porque é muito grande, mas para essas primeiras aulas, né, que eu pretendo falar para vocês sobre o iluminismo, né? Claro que vai ser uma visão mais abrangente, né, mais genérica. Eu vou só definir o iluminismo, mostrar quais são os principais pensadores, mostrar em qual contexto ele surge, né? E essa primeira aula agora eu vou falar só sobre a gênese do iluminismo, né? E para isso eu vou usar basicamente 3 livros. 2 deles são do mesmo historiador, é um historiador conhecidíssimo, né, da primeira metade do século XX, belga, que se chama Paul Lazar,
Esse livro aqui é A Crise da Consciência Europeia. Isso aqui é a primeira edição francesa, La Crise de la Conscience Européenne, de 1935. Esse aqui é O Pensamento Europeu no Século XVIII, né, aqui tem título, também do Paul Lazar. E esse aqui de um discípulo dele, vivo ainda, se chama Jonathan Israel, que é Iluminismo Radical. Essa aqui a tradução brasileira da editora Madras. É até estranho, porque é uma editora esotérica, né, mas que decidiu publicar um livro sobre iluminismo. Não tão estranho assim, como nós vamos ver. Não é muito estranho, não. Considerando que o iluminismo de tão racional, né, ele acaba mostrando as suas raízes ocultistas. Mas o que nós devemos ver em primeiro lugar? O iluminismo ele surge em um ambiente que necessariamente padecia de um certo indiferentismo religioso. Ele jamais poderia surgir esse tipo de discurso, né? Porque, em primeiro lugar, o iluminismo é uma substituição de discurso. Ele não é a superação de um momento, né, intelectual anterior. Ele não é a superação de argumentos, né, religiosos, metafísicos, que foram substituídos por uma visão mecanicista, liberal, etc. Nada disso. Né? O iluminismo ele é uma substituição de discurso, de forma de descrever a realidade. Até sociologicamente nós podemos ver que são outras pessoas, são outros grupos sociais que começam a aparecer no cenário público como se apresentando como filósofos. Né? A própria popularização do nome filósofo, especialmente na França, né? O philosophe, é desse tempo. Seu maior propagador foi Voltaire, mas muitos outros também usavam esse termo como sinônimo de livre pensador, de pessoa que tem seu aparato crítico mais aguçado, etc. E é claro que isso aí é uma vulgarização péssima, que não mostra nada do que um filósofo realmente é. Mas, em primeiro lugar, nós devemos falar a respeito do cenário que permitiu, né, o surgimento do iluminismo. E é bastante claro, né, o indiferentismo religioso, que é uma consequência das guerras de religião que haviam produzido uma carnificina na Europa ao longo de 200 anos. Né? Os séculos XVI e XVII foram uma carnificina, foi um banho de sangue, desde que Lutero prega as suas 95 teses e não aceita a retratação que o Papa lhe envia e a queima em praça pública e começa a sua rebelião contra a autoridade do Papa e da Santa Igreja Católica. A partir dali, a Europa se vê dividida, ela se vê num estado de guerra permanente, e isso gerou a seguinte circunstância: não havia a possibilidade de o grupo protestante eliminar completamente o católico. Né? E aqui eu sequer argumento como católico que a providência impediu que isso acontecesse. Não, de modo algum. Eu falo que não existia força material mesmo, bruta, né, do grupo protestante em todas as suas variantes, né, anglicana, calvinista, luterana, não tinham capacidade de sobrepujar o poder católico. Nós temos que lembrar que no primeiro momento dessas guerras de religião, a primeira potência era a Espanha, né, que era a potência católica por excelência. Né? Mais tarde, existe uma substituição, né, e a França, né, assume a primeira posição, mas também, embora fosse dividida a própria França, era uma potência católica. Então, nós podemos ver o seguinte: os protestantes não tinham a capacidade de destruir completamente o lado católico. E o lado católico também não tinha força suficiente para sobrepujar completamente o protestante. Diferentemente das antigas heresias medievais, a heresia protestante não foi completamente destruída e não poderia ser, porque ela ganhou
o patrocínio de várias nações, de vários estados nacionais que queriam se afirmar e queriam tanto vencer o obstáculo da autoridade papal, se afirmar, o clássico disso é a Inglaterra, como também dentro do próprio Sacro Império Romano Germânico, alguns não, muitos, né, principados alemães, né, e ducados, condados, etc., uma série de cidades livres, né, etc. A Alemanha no século XVI, XVII era uma loucura a sua administração. Eram mais de 600 estados, mais de 600 soberanos que tinham um poder local dentro da estrutura dos quadros do Sacro Império Romano Germânico. Então, muitos deles quiseram a sua independência, quiseram afirmar a sua autoridade em face da autoridade do imperador, e o protestantismo serviu como um discurso justificador dessas pretensões, e isso acabou dando muita força a esse movimento. E por isso mesmo surgiu uma situação em que ou essas guerras iam continuar indefinidamente, né, e destruir completamente a Europa, ou então se fazia necessário uma convivência pacífica, uma coexistência pacífica. E foi esse o caminho seguido. Né? A partir da paz de Westfália, em 1648, cria-se um compromisso, né, entre católicos e protestantes, e esse mesmo compromisso vai criando nas cortes europeias, na nobreza, nas elites, um indiferentismo religioso, uma visão muito diferente em relação à religião. O debate intelectual europeu, que anteriormente era totalmente focado na teologia, passa a se concentrar mais em questões filosóficas. E a partir daí, grupos que jamais teriam tido tanta relevância começam a adquirir funções de primeiro plano. A mutação foi completa. Né? Paul Lazar, no livro que eu acabo de mostrar para vocês, A Crise da Consciência Europeia, fala muito sobre relatos de viajantes, né? Como, por exemplo, Tavernier, né? Que visitou o Oriente, visitou a Pérsia, e muitos outros, uma série imensa de viajantes que foram ajudar a colonizar as Américas, que foram conhecer a China, que foram conhecer a África subsaariana, e que traziam notícias de civilizações com as quais os europeus nunca tinham tido contato. Né? E a pergunta que surgia, inevitavelmente, era como esses povos que são tão complexos, no caso da China isso era muito evidente, que são tão civilizados, quer dizer, que conseguiram um certo refinamento, né, na sua cultura, no plano intelectual, no plano das artes, no plano das ciências, né, na constituição política do Estado. Se eles são tão refinados, se eles conseguiram um grau de civilização tão admirável, por que eles precisam da fé cristã? Claro, isso para qualquer católico é risível. Né? A fé católica ela se destina à vida eterna, à salvação das nossas almas. Mas esse tipo de preocupação começa a desaparecer. Começam a pensar sobretudo na utilidade moral do cristianismo. E isso começa a ser posto em xeque, né, pela descoberta de diversos povos que têm uma complexidade muito grande, que são admiráveis sob muitos pontos de vista e que nunca conheceram a revelação cristã. Nunca tiveram contato com ela. E também a salvação dessas pessoas começou a ser posta em xeque, quer dizer, esses povos tão evoluídos sob o ponto de vista progressista, são tão civilizados, como eles poderiam todos se perder? Né? Quer dizer que então que eles alcançaram esse grau de refinamento para irem todos para o inferno? Né? Claro que isso é uma visão muito simplista, mas que começa a penetrar a cultura europeia. Né? Começa a aparecer em diversos escritos. E na literatura começam a surgir dois fenômenos. O primeiro deles é o da máscara do viajante. Né? Começam a aparecer inúmeros romances epistolares, né, de viajantes do exterior, principalmente do Oriente, né,
que vão à Europa, que vão à Itália, à França, à Inglaterra, e começam a fazer observações a respeito dos europeus com muita ingenuidade. Né? Esses livros são escritos por europeus, né? Eles são romances. Só que eles vestem a máscara do oriental como se fosse um selvagem puro, né? Ingênuo, inocente. E com isso, eles se veem autorizados a fazer qualquer tipo de observação que eles quisessem a respeito da cultura europeia. Então, começam a ridicularizar o cristianismo, a ridicularizar as instituições, as monarquias, a nobreza. Os próprios costumes da época começam a ser postos em ridículo. E esse hábito de debochar da civilização cristã, da civilização ocidental, é muito nocivo, mas gera todo um estilo literário. Né? Alguns dos expoentes disso aí são o Giovanni Paolo Marana, né, que escreve em 1683, se não me engano, um romance chamado O Espião Turco, né, que são cartas de um espião turco na França e que ele começa a debochar da cultura francesa, um muçulmano, né, mostrando como o papado é ridículo, mostrando para os seus conterrâneos, né, como essa civilização que ele está espiando é patética. Mais tarde, em 1721, Montesquieu vai escrever um romance célebre, né, chamado Cartas Persas. As suas Cartas Persas, que é um romance imundo, né, em que ele faz propaganda do suicídio, propaganda do incesto, propaganda do divórcio, de coisas assim abomináveis. Romance assim, realmente de uma moral terrível, né, mas que conta a história. Nós vamos ver um pouco mais de profundidade quando nós formos fazer o nosso curso sobre iluminismo. Eu vou tratar desses livros com muito mais cuidado. Mas só uma apresentação geral para vocês. Montesquieu fala a respeito de um... Na verdade são três principais, mas existe um protagonista, né? Que é um jovem nobre persa que está sofrendo perseguições políticas na Pérsia, e ele vai passar uma temporada na França. E chega em Paris, ele se encanta com a cultura francesa e termina por ficar lá mais tempo. Ele passa 9 anos no total, se não me engano. E ele troca correspondências, né, com as suas esposas. Ele é muçulmano, tem várias esposas. Ele é dono de um harém, né? E as suas várias esposas do harém também começam a conspirar contra ele, começam a fazer outros amantes na ausência dele, e aquilo vira uma bagunça, né? Elas são cuidadas por eunucos, esses eunucos também começam a conspirar, e todo esse drama aí faz parte da constituição do romance. Mas o que vale para nós é que em todas as cartas que ele procura descrever a civilização na qual ele foi posto, né, o Uzbek, que é o protagonista, ele dá o nome de Uzbek, né, que na verdade é o nome de outra etnia, né, mas ele dá esse nome ao protagonista. Ele vai descrevendo a sociedade francesa e vai comparando o Papa a um mago ridículo, vai fazendo troça a respeito do ministro das Finanças, ministro da Economia na época da França, que era escocês, o John Law, né, que vai produzir um caos na economia francesa. Nós vamos ver um pouquinho isso também mais tarde. Então esse tipo de romance se torna muito popular, né? A máscara do estrangeiro que começa a criticar livremente as instituições, a civilização, tudo aquilo que a Europa tinha de mais sagrado, vestindo a máscara do estrangeiro. Outra coisa que se torna também muito popular nessa época são as viagens imaginárias, né? E aí principalmente na literatura inglesa, né? Todos nós já ouvimos falar, pelo menos, de Jonathan Swift, né? Fala das viagens de Gulliver, né? E cria ali figuras excêntricas, ridículas, né? Homens pequenininhos, homens gigantes e deformados, né? Criaturas que se parecem com cavalos, né? Outros que vivem no gelo e que, se ficarem tempo demais expostos ao sol, derretem. E criaturas assim, esdrúxulas, né? Tanto que a história acaba se tornando
popular mais entre as crianças. Isso hoje é considerado literatura infantil, mas na época não era. E ele usa também essa imagem, né, dos povos desconhecidos para criticar, tanto fazer mostrar as paixões que universalmente, né, interferem na inteligência humana, na sociedade, etc, etc, mas também, principalmente, para ridicularizar, para debochar das nossas instituições. Né? Das nossas, eu digo, instituições europeias do século XVIII, que são muito diferentes das nossas, né? Infelizmente. Mas esse tipo de viajante fantástico, né, em terras fantásticas, Voltaire, já é um posterior, né, mas Voltaire no seu Cândido também, né, descobre as terras de Eldorado, né, a terra perfeita, onde os homens vivem em total igualdade, né, em que eles não têm necessidade de nenhuma riqueza, a terra produz todas as riquezas que eles têm necessidade, eles têm um sistema político perfeito, absolutamente impossível, mas perfeito. E esse tipo de fuga, de escapismo em relação ao contexto em que eles viviam, revela, em primeiro lugar, um desejo de criticar a situação presente, né? E também de se refugiar dela, mas, em segundo lugar, essa fuga ela está muito relacionada à visão do presente como sofrimento. E isso também é muito importante nós percebermos, né, que os autores dessa época, todos, começam a ter uma visão diminuída da felicidade humana. Claro, porque se você perde a perspectiva da transcendência, perde a perspectiva da vida eterna, né, esse mundo aqui passa a ser insuportável. Todas as dores, todas as agruras dessa vida, né, passam a ser obstáculos intransponíveis, e se nós não conseguimos ser felizes nessa vida, né, não há mais nada a fazer. Então, o desejo de modificar a sociedade para que os seres humanos possam viver uma vida o mais confortável possível passa a ser uma preocupação de primeiro plano. Então, a felicidade sobre a Terra passa a ser uma preocupação muito grande. E daí também, na literatura, os romances de crítica social, né, peças de crítica social, óperas de crítica social, como The Beggar's Opera, né, de John Gay, né, no início do século XVIII. Ele faz a Ópera do Mendigo, né, que não é uma ópera, é mais uma peça de teatro que ópera, é um híbrido, por assim dizer, mas que mostra um monte de bandidos, né, de mendigos, de prostitutas, pessoas que estão à margem, né, da sociedade, e os descreve exatamente como se fosse um conselho de ministros. É como se fosse um soberano, né, que é o Mr. Pittman, que é o principal, o protagonista da história, que lidera um grupo de bandidos, de mendigos, de larápios, etc. E mostra isso como se fosse o rei da Inglaterra com seus ministros. Então, surge também a imagem, a crítica social com toda a sua força. Né? É claro que isso tem elementos positivos, né? De modo algum eu estou negando aqui que a aristocracia tem os seus defeitos, ela sempre teve, né, uma tendência, por exemplo, à devassidão, uma tendência ao desejo de poder por si, é claro, mas essa crítica social ela começa a assumir proporções diferentes. O desejo de transformar a sociedade. Um outro exemplo que é mencionado pelo mesmo historiador, pelo Paul Azar, é a Giuseppe Parini. Né? Parini escreve uma série de peças e contos, também era poeta, escreve poemas, a respeito da vida do aristocrata, né, como alguém insuportável, como um homem cheio de vontades, que não contribui em nada para a sociedade. Já havia se encerrado, já havia acabado a época do europeu, do aristocrata guerreiro, do aristocrata que protegia a comunidade, do aristocrata que era respeitado pela sua função de manter a ordem, de manter a paz, né?
do aristocrata visto como um pai da comunidade, isso já tinha desaparecido, né? A espada que os duques, condes franceses, ingleses, alemães usavam era só decorativa. Não tinha mais função nenhuma, a não ser para brincar de esgrima, mas não. Ou então, pior ainda, para fazer ritozinhos patéticos em sociedades secretas, que é o que vai começar a proliferar a partir daí, como nunca antes. E esse tipo de figura, né, esse tipo social, é muito diferente do aristocrata que existia antigamente, né? E ele realmente é um inútil, é um homem que não paga impostos, é um homem que vive no luxo, né? É um homem que cheio de vontades, que se separa do povo, né? Então realmente passa a ser um tipo desprezível. E que também, por viver num luxo excessivo, tem certos dramas que são típicos de pessoas mimadas, são típicos de pessoas que não têm uma vida que faça sentido, para falar a verdade, né? Então, é, temas como depressão, como aquele ser eternamente enjoado, como o burguesinho do final do século XIX também, que é o tipo que dá origem à necessidade de uma psicanálise, por exemplo, né? Só no final do século XIX poderia ter surgido, né, na cabeça de um louco a ideia de criar uma ciência que descreve toda a personalidade humana, toda a psique humana como fruto do desejo sexual reprimido. Esse tipo de drama baixo, de drama bobo, né, de natureza afetiva, sexual, esse desespero de não saber o que fazer da vida, tudo isso aí surge com luxo excessivo, né? E a nobreza passa a sofrer disso, né? E Parini, nas suas peças, também trata do nobre como um tipo ridículo. Então, instaura-se aí uma verdadeira irreverência, né? Essa irreverência ela também vai se estender aos clássicos, né? Já tinha começado no século XVII a famosa Querelle des Anciens et des Modernes, né? A querela dos antigos e modernos, que teve dois partidos literários opostos, um chefiado por Nicolas Boileau, né, o famoso crítico, poeta, e o outro liderado por Charles Perrault, né, que é o autor de muitos contos de fadas, muitas histórias infantis. Também era poeta, um poeta talentoso. Escreveu poemas, por exemplo, como por exemplo La Peinture, né, que é um idílio muito bonito, descrevendo a pintura a partir de imagens mitológicas, etc. Sem dúvida, um excelente poeta, mas com ideias muito excêntricas, né? E pretendia que nós vamos ver isso com mais cuidado quando nós falarmos sobre o classicismo francês. Isso não é desse curso aqui, mas mais tarde nós vamos falar mais detidamente a respeito do classicismo e nós vamos ver essa querela, né? Mas, essencialmente, ela foi uma disputa entre partidos que buscavam saber se tudo aquilo que se diz na literatura, tudo aquilo que se produz, deve ser inspirado nos modelos da antiguidade, que já teriam esgotado todos os padrões de beleza e, por assim dizer, todos os estilos prontos, né? No teatro, por exemplo, né, a regra das 3 unidades de toda peça precisa ter uma unidade de tempo, lugar e de ação. Tudo esse tipo de consideração, né, ele parte do princípio de que a, a antiguidade nos legou, né, os clássicos gregos e latinos nos legaram tudo aquilo que nós devemos seguir. Então, os modelos estão completos, não pode surgir nada de radicalmente novo. E a visão dos modernos é de que a literatura moderna era essencialmente superior à, à antiga e a de que existia realmente uma ruptura revolucionária com a tradição literária anterior, né? Essa querela não vai dar em nada, né? Mas no momento posterior, que é o momento que nos interessa aqui, porque isso tem a ver com o iluminismo,
é a chamada segunda fase da querela dos antigos e modernos, que é a querela de Homero. A querela de Homero vai envolver círculos literários muito interessantes que se desenvolveram no início do século XVIII. Ela vai opor Madame Dacier e Oudard de la Motte. Madame Dacier é uma tradutora de grego. Ela faz uma tradução da Ilíada de Homero, e essa tradução sofre vários deboches por parte do Partido dos Modernos. Marivaux, que é um escritor que começava, né, a fazer sucesso na época, lança uma versão sua da Ilíada debochando dos personagens, que ele chama L'Homère travesti. Né? Não é travesti mesmo, é travestido. Né? E mais tarde o Oudard de la Motte vai tentar teorizar coisas que até hoje são ditas por alguns, como a inexistência de Homero, que Homero na verdade não tem um estilo único, que ele teve vários estilos e que portanto não se trata de um autor só, né? Uma série de contestações a respeito de Homero. Madame Dacier vai ficar muito zangada com isso e vai escrever um livro de resposta, um tratado defendendo a existência histórica de Homero, etc. Mas isso vai marcar muito a cultura europeia da época. Muito. Né? Essa querela não é muito descrita, ainda mais em cursos, em livros sobre a Revolução Francesa. Ninguém nem sabe que isso aconteceu. Realmente, assim, eu tento tratar esses assuntos com profundidade com vocês, porque eu quero que vocês tenham uma formação histórica completa. Eu quero que vocês realmente passem, a partir do momento em que tiverem contato com essas aulas, passem a estudar de verdade, passem a querer conhecer as coisas, não como elas deveriam ter sido, não como elas poderiam ter sido, não como convém dizer, mas exatamente como elas se passaram. E, na verdade, é triste ver que certos eventos fundamentais que deram, que são a gênese de forças históricas, forças intelectuais que nós encontramos até hoje, são coisas hoje completamente desconhecidas. Né? A querela dos antigos e modernos você vai até ouvir alguém falar, mas a querela de Homero hoje é totalmente esquecida. E ela marcou muito a cultura europeia, sobretudo a França, né, que é o que nos interessa aqui. A querela de Homero envolveu escritores que, de fato, na geração seguinte, foram em muito superados pelo talento dos escritores e filósofos iluministas que, por mais que tenham seus problemas, tenham seus problemas, são um desastre como filósofos, escreviam muito bem, eram homens muito talentosos. Nós não podemos negar o talento literário de um Voltaire, de um Diderot, de um Rousseau. Evidentemente eram excelentes escritores, né, de um Montesquieu. Então, os escritores da primeira metade do século XVIII, do início do século XVIII, acabaram sendo esquecidos também por conta disso. Mas o impacto que eles trouxeram continua. Né? E essa irreverência em relação ao passado clássico, que antes era só um partido literário, começa a se difundir por toda parte. E isso principalmente por obra do senhor Oudard de la Motte, que era um homem muito sujo. Né? Ele fazia parte de um círculo literário que durou mais ou menos uns 20 anos, que foi criado pela duquesa de Maine, né? Pela esposa do duque de Maine, que era um filho bastardo de Luís XIV, né? Com a famosa marquesa de Montespan, Madame de Montespan. Esse círculo se chamava l'Ordre de la Mouche à Miel, né? A Ordem da Abelha, né? Na época em francês era chamado de mouche à miel, né? Mosca do mel. Interessante. A duquesa de Maine chegou a fazer, é uma brincadeira, claro, né? Ela queria imitar as ordens de cavalaria e chegou a fazer um brasão, chegou a fazer um broche para eles colocarem, insígnias, medalhas, né? Toda a indumentária que é usada por essas ordens todas, né? De cavalaria, ela adotou. Né? Inclusive com alguns versos italianos de Ariosto, eu me esqueci qual é o verso, mas se referindo ao
se referindo à periculosidade da picada da abelha, né? Ela era muito baixinha e queria dizer que, na verdade, ela era perigosa apesar de baixinha, né? Então, é, é algo assim, pequena talvez, mas faz graves as feridas, torna graves as feridas. E esse círculo incluiu pessoas, né, famosíssimas na época, dentre as quais estava o senhor Oudard de la Motte, né? Também Jean-Baptiste Rousseau, que não é o Jean-Jacques Rousseau, é outro Rousseau, é um poeta completamente transtornado, um homem que fazia observações a respeito da vida privada dos outros em poemas e chegou a ser denunciado para a polícia, vivia sofrendo, sendo alvo de processos, porque começava a falar até sobre a vida sexual dos outros nos poemas dele. Um sujeito muito transtornado, mas que também fez muito sucesso e compartilhava dessa mesma irreverência, né? E essa Ordem da Muxamel começa a servir como uma espécie de quartel-general dos adeptos do Partido dos Modernos, né? Então, todos aqueles que apreciam mais histórias orientais, é desse tempo a tradução francesa das Mil e Uma Noites, né? Aqueles que apreciam mais os contos de galanterie, né? De galantaria, de galanteio. Esse tipo de literatura é muito praticado nesse círculo. Eles fazem pequenas competições, é, brincadeiras de salão mesmo, esses salões literários, né? E com diversas competições, etc. Isso, com o tempo, vai se propagando por toda a Europa. A partir da segunda metade do século XVII, nós já estamos em pleno predomínio francês. Então, a Espanha está completamente falida, completamente destruída pelas guerras, pela Guerra dos 30 Anos, pela guerra contra a França. E a França é a primeira potência, né? A França é o modelo de cultura. A França, na segunda metade do século XVII, a França de Luís XIV, do classicismo, né? É a França do grande teatro clássico, né? De Molière, de Racine, de Corneille. É a França de Bossuet, é a França que vai exportar os seus modelos de beleza, até de moda, né? De tudo mais, para o resto da Europa, né? Se torna muito comum todas as famílias nobres indicarem aos seus filhos instrutoras francesas, né, para ensinarem desde cedo a língua francesa. O francês se torna a língua culta da Europa, né, a língua internacional mais tarde. Então, claramente nós começamos a observar que tudo aquilo que se produz na França é exportado com muita rapidez para o exterior. Bom, voltando, o professor de vocês se acidentou um pouquinho. Vamos voltar à aula. Só finalizando aqui. Então, esse círculo que começa a surgir em torno da duquesa de Maine começa a exportar essa moda europeia, essa forma de falar, esses gostos literários, esse gosto pelo Oriente, que já tinha, claro, né, os relatos dos viajantes, o aumento da circulação de pessoas, da comunicação, tudo isso aí vai favorecer, né, esse tipo de literatura, mas ele é, em grande medida, né, essa irreverência em relação à tradição literária, que se torna logo em seguida uma irreverência em relação a toda a tradição. Isso vai ser enormemente fomentado por esse círculo da ordem da abelha, da ordem da mosca do mel, seja como vocês quiserem chamar. E essas figuras que aparecem ali são, em termos literários, importantes, mas pessoas com uma formação assim muito fraca, né? O presidente do parlamento na época, a França tinha um parlamento, né? O regime considerado mais, né, absolutista, né, o regime que tinha maior concentração de poder, etc. Tinha um parlamento que frequentemente cassava as decisões do rei, né? Nós vamos ver isso mais tarde, quando nós falamos sobre o governo da regência, né, de Luís XV. Nós vamos introduzir, né, o reinado catastrófico de Luís XV,
no início da sua regência, Luís XIV, já moribundo, ele queria legar o trono, claro, ao seu descendente legítimo, que é Luís XV, mas instituiu um conselho de regência, composto por vários ministros, né, e pelo seu, o regente mesmo seria o seu sobrinho, né, filho do seu irmão Filipe d'Orléans, que se chamava também Filipe d'Orléans, segundo, né, Filipe II d'Orléans, e tendo como presidente do Conselho de Ministros o seu filho bastardo, o Duque de Maine, né, marido surpreendentemente, da pessoa que instituiu essa Ordre de la Mouche à Miel, né, da qual eu estava falando para vocês há pouco. E, bom, sendo ele bastardo, isso suscitou uma série de problemas. Metade de Versalhes não estava em nada interessada em ter um bastardo chefiando o Conselho de Ministros, ou seja, na prática, atuando como uma espécie de primeiro-ministro. E, evidentemente, isso gerou problemas muito graves, dissensões. A França vivia um problema de crise econômica, etc. E isso acabou por fazer com que o regente criasse uma manobra para soltar os hereges jansenistas da prisão para poder conseguir a cassação do testamento de Luís XIV, que instituía um bastardo como o presidente do Conselho de Ministros. Então, o parlamento francês, alguns dias depois da morte de Luís XIV, caça o testamento do rei Sol. Ou seja, não é rei Sol coisa nenhuma, né? A visão que nós temos hoje do ancien regime, né, do antigo regime, do absolutismo, tudo isso aí é esdrúxulo, na verdade. Né? Existia muito menos concentração de poder no regime de Luís XIV do que mais tarde sob o regime revolucionário. E muito menos do que o regime de Napoleão mais tarde. Né? E se nós formos ver hoje em dia, né, a Quinta República Francesa certamente tem muito mais concentração de poder, uma vigilância do Estado sobre os cidadãos, que é uma coisa inédita, né, em toda a história da França e do mundo, né, exceto talvez com os regimes comunistas, o regime soviético, chinês, porque é um controle absurdo, um controle quase total, né, que se tem hoje sobre o indivíduo, e isso aí, por mais que possa soar coletivista, é um fruto do individualismo. Né? Isso aí é um fruto maduro da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai inaugurar uma série de movimentos de ascensão do poder estatal sobre o resto da sociedade. Né? E, mais tarde, de dissolução da família, né? De dissolução das estruturas de poder intermediárias entre o Estado e o indivíduo. De modo que o poder estatal vai sempre se agigantando. Né? Luís XIV podia ser um tirano, podia ser um rei com muitos poderes, mas para poder conseguir declarar guerra, ele precisava ir a vários lugares e pedir o apoio de vários senhores. Ele fazia viagens, né, por boa parte da França, pedindo apoio da população para poder declarar guerra. Quer dizer, esse aí é que é o rei absoluto. Né? Uma visão muito equivocada das coisas. Então, o presidente do parlamento, que também pertencia a esse círculo da ordem da mosca do mel, a ordem da abelha, chamado Daguesseau. Daguesseau também começa na sua retórica, nos seus discursos, na sua oratória, a introduzir os mesmos elementos de irreverência. É um homem muito talentoso, mas os mesmos elementos de irreverência em relação à Igreja Católica, em relação à tradição, e a busca de algo totalmente novo. É a ideia revolucionária de uma sociedade que começa do zero, né? Da felicidade só sobre a terra, a felicidade terrena perfeita. É querer trazer uma perfeição ideal, uma perfeição que pertence ao mundo das ideias e que não pode se esgotar aqui nesse mundo da impermanência, nesse mundo limitado,
É querer levar isso a esse mundo, a este mundo. E esse tipo de visão também de ridicularização da tradição, de ridicularização das instituições, da igreja, da nobreza, das classes sociais, dos costumes, de tudo, né? A crítica de tudo. Uma figura que vai ser muito importante, ainda da geração anterior, né? É um filósofo, por assim dizer, filósofo, chamado Pierre Bayle, que vai criar uma revista chamada Nouvelles de la République des Lettres. E Pierre Bayle é um crítico de tudo, né? É um crítico, ele começa como um polemista protestante, né? Mas no final ele nem é protestante mais, ele é um cético que duvida de tudo e que chega a um ponto de desespero, em que ele mesmo ele faz um dicionário, né, cujas definições são todas libelos, só propaganda, né? Mas um bom escritor, né, Pierre Bayle chega ao desespero, chega ao ponto de dizer eu duvido de absolutamente tudo e agora não tenho mais nada, nenhum ponto de certeza sobre o qual eu possa apoiar qualquer evidência, né? Chega quase à perplexidade de consciência. Também vai ser um tipo muito influente. Essa reverência, para nós finalizarmos mesmo, ela também vai aparecer nos estudos bíblicos, sobretudo com a figura de um padre oratoriano chamado Richard Simon. Richard Simon é um discípulo de Spinoza, né, que aparece também na segunda metade do século XVII, que vai ser muito criticado por Bossuet, vai ser uma dos principais alvos de críticas do Bossuet, e críticas excelentes, muito bem fundamentadas, mas ele vai inaugurar, né, a exegese bíblica moderna, né? Então, trata-se de fazer uma leitura da Bíblia a partir dos documentos originais, aprender hebraico, não seguir a Vulgata, mas tentar traduzir fielmente, não segundo o que a igreja ensina, não segundo o que a igreja diz, não de acordo com o espírito, né, da igreja, de acordo com a tradição, de acordo com o significado teológico que aquelas passagens têm, né, que é o que faz São Jerônimo, né, uma tradução, claro, de altíssimo nível, mas levando sempre em consideração, né, a tradição, aquilo que a igreja diz. Não, Richard Simon ele quer comentar, principalmente o Antigo Testamento, que vai ser o alvo, né, das suas críticas principais. Richard Simon quer ver o texto tal como ele foi produzido, como que partindo, né? É engraçado a cabeça desses homens. Eles partem o homem ao meio, né? Você tira aqui tudo aquilo que é religioso. Então vamos ler só de acordo com as tradições hebraicas da época em que os textos foram escritos, os significados que eram consagrados na época, pelo uso comum, né? Ou seja, esquecendo que a revelação é uma revelação, que é uma coisa extraordinária, né? Mas interpretando as palavras que eram ambíguas, as expressões ambíguas, as passagens truncadas, de acordo com as palavras no seu sentido usual na época, na linguagem corrente, na linguagem chã. Algo que não faz absolutamente o menor sentido, mas que hoje em dia é considerado uma atitude muito científica, né? Chega ao ponto de dizer que vários livros foram produzidos mais tarde por Esdras, né? Bossuet ri muito disso, zomba disso o tempo, e realmente é algo para nós zombarmos, né? Dizer que o Pentateuco, por exemplo, foi escrito por Esdras, umas coisas absurdas, né? Mas que na época começam a vigorar, né? As genealogias bíblicas, né, dos patriarcas são todas postas em dúvida, né? A origem do mundo, né? A idade dos patriarcas, a sucessão das gerações, tudo isso é posto em dúvida. A ciência arqueológica começa a se desenvolver, a ciência numismática é inventada, a ciência das moedas antigas, né? O estudo de moedas antigas.
Então tudo isso contribui para a formação de um grande aparato crítico que começa a ver a tradição e a Igreja Católica como um produto cultural, como algo destituído de objetividade, né? E isso em relação a toda a civilização. A civilização foi a construção de homens primitivos, de homens inferiores, de homens que não tinham realmente a visão científica, a visão do filósofo para eles, né? Do livre pensador. A civilização foi construída por idiotas e cabe a nós reformarmos isso e, se preciso, destruir isso para podermos criar uma sociedade que fundamente a felicidade humana sobre a Terra. Essa é a ideia fundamental que está na base de todo o iluminismo e que vai começar a se erguer ainda na segunda metade do século XVII, com esse período que Paul Lazar tão acertadamente chama de a crise da consciência europeia. É uma confluência de vertentes críticas, né? Eu falei aqui de vários estilos diferentes, né? De vários gêneros diferentes de escrito, né? De romances, de poesias, de livros de exegese bíblica, de textos sobre a própria história profana, né, que também começa a ser revista, também o desenvolvimento das ciências, né, o mecanicismo, isso nós vamos falar numa aula posterior, bem próxima. Tudo isso vai criando uma situação de confusão. Né? O iluminismo ele também é, né, fruto de uma grande confusão, em parte proposital, né, criada pelas próprias sociedades secretas que vão passar a ter uma relevância muito grande na história a partir daí, a partir desse momento, mas também um pouco fruto das circunstâncias. Né? E é dessa confusão que nós podemos continuar na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus, sejam bem-vindos a esse curso e eu espero que ele possa dar muitos frutos e, quem sabe, gerar debates, gerar discussões. É isso que eu quero mesmo. Né? Eu não sou aqui detentor da verdade. É claro que quando eu falo para vocês, eu pretendo ser detentor de algumas verdades, senão não estaria ensinando nada. Né? Eu não sou um relativista, eu quero achar que não, cada um tem a sua opinião. Isso não faz sentido. É evidente que eu tenho uma opinião, mas as minhas opiniões são embasadas, elas são fundamentadas em uma série de leituras que eu fiz. É claro que essas leituras não esgotam tudo, mas é muito importante que a gente possa buscar o máximo possível de fontes e, a partir daí, né, procurar um debate de ideias e um confronto de opiniões. Né? E é isso que eu procuro, né, com esse curso, que pode parecer grande, mas é breve. É a partir daí que eu pretendo levar esse tipo de debate para o pequeno, né, círculo de pessoas interessadas nesse tipo de debate, de discussão. Certo? Um abraço, muito obrigado a todos.